Fico muito feliz pelo Jefferson. Rapaz, meu coração se alegrou muito, varão. Que coisa grandiosa Deus fez na tua vida, irmão. Que Deus continue te usando, meu irmão. Cada vez mais. Em nome de Jesus. Fico feliz aqui também porque o Pedro está aqui. Pedro trabalha comigo. Seja muito bem-vindo, meu amigo, com a sua namorada. O Vitor é cliente, né? Seja muito bem-vindo também com a sua namorada. Essa casa está sempre de portas abertas. Sempre que vocês sentirem no coração, podem aparecer que serão muito bem-vindos. Amém? Abram comigo, por favor. Quero externar aqui em Jeremias, capítulo 8, por favor. Quero aqui externar minha gratidão ao Senhor por mais esta oportunidade, agradecer a pastora, né, por todo o carinho, pelo convite e pelo carinho para comigo e para com a minha família. Muito obrigado, pastora, muito obrigado mesmo. Que o Senhor abençoe a senhora ricamente. Jeremias 8, a partir do verso 18. Todos acharam? Serei bem breve, mas acredito que eu tenho algo para despertar a nossa vida nessa manhã. 8:18. King James, isso. Acredito que Deus tem uma palavra para despertar a nossa vida nesse dia, nessa manhã. Acredito que o Senhor quer restaurar. Se nós pararmos para ver, Deus já está falando de restauração desde o início. De volta à presença do Senhor, de volta à busca ao Senhor. Vamos lá? Assim diz a palavra do Senhor. Eis que a tristeza tomou conta de mim, o meu coração adoece. Ouvi o grito de agonia da minha filha, do meu povo, clamor que se estende por toda a terra. Não se encontra mais Yahvé em Sião, não se acha mais ali o seu rei. Ora, porque me provocaram a ira, cultuando seus ídolos e seus inúteis deuses. Assim passou o tempo da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Estou destruído com a devastação que se abateu sobre todo o meu povo. Choro e lamento ao extremo do meu ser. Pavor e a tristeza se apoderam de mim. Não há bálsamo em Gileade? Não há médico. Por que será então que não há sinal de melhora e cura para a enfermidade do meu povo? Vamos repetir esse último versículo? 1, 2, 3. Não há bálsamo em Gileade? Não há médico? Por que será então que não há sinal de melhora e cura para a enfermidade do meu povo? Amém. Vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará, nos revigorará e viveremos para sempre ao lado dele. Há um bálsamo em Gileade. Bálsamo em Gileade, vem sobre mim para curar. Vem sobre a filha de Sião. Há um bálsamo em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Bem, acredito que é uma manhã de cura para a nossa vida. Mas antes de eu entrar propriamente em Jeremias, eu quero falar algo que o Senhor tem posto no meu coração para trazer um alerta à igreja. Porque os dias são maus, igreja. Os dias são complexos. Deixa eu botar um pouquinho d'água aqui, porque eu sou camelim. Os dias são difíceis. Obrigado, pastor. E nós vemos
um povo que se diz povo de Deus, muitas das vezes um homem que se diz homem de Deus, subir num palco no sambódromo, e abençoar coisas que são totalmente ao contrário, ao inverso daquilo que nós acreditamos, daquilo que vai através da palavra do Senhor. Um homem cheio de ideologias. Eu já quero deixar aqui a minha posição sobre isso. Para com esse negócio de ideologia, irmãos. Para com esse negócio de pautazinha de esquerda, disso e daquilo, irmãos. Vive a Bíblia. Para de querer defender coisas que estão te fazendo de massa de manobra. Às vezes nem entendem o que é que está falando, mas estão replicando. Nunca nem pararam para estudar, para entender o que é aquilo, porque se parar para estudar e entender, não vai defender. E os dias são maus. E aí a gente se pergunta, por que Deus não faz nada? Quantos aqui ainda acreditam na volta do Senhor Jesus? Quantos ainda esperam pela volta do Senhor Jesus? E quando nós lemos 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, ele vai dizer, irmãos, não tende por tardia a promessa do Senhor. A promessa que ele está falando é a volta do Senhor Jesus. Porque o Senhor é benigno, ele é longânimo, e ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, Deus está dando tempo para nós nos arrependermos. Tem uma medida que precisa chegar para Deus agir com justiça. Lembra em Gênesis 15, quando Deus faz uma aliança com Abraão? Aí Deus fala para ele, Abraão, eu vou te dar essa terra aqui, tá? Essa terra vai ser sua, mas não agora. Ué, mas espera aí, Abraão já está na terra. Por que Deus não dá logo essa terra para ele? Aí ele falou, seus filhos vão ser peregrinos e escravos em terra alheias por 400 anos. Aí Deus vai e explica. Porque ainda não chegou a medida da iniquidade dos amorreus. Ou seja, Deus é longânimo, Deus é benigno, mas tem um limite. Nós vemos isso também na carta a Tiatira, no Apocalipse. Ele fala assim, vocês toleram Jezabel, que é uma mulher que leva o meu povo à prostituição. E eu dei tempo para ela se arrepender, mas ela não quis se arrepender. Então eu virei contra ela e a destruirei ela. E todos aqueles que se prostituem com ela também. Não é tempo de brincar, igreja. É tempo de acertarmos as pontas. Jesus está voltando. Pô, Patrick, ninguém pode falar o dia e a hora. É verdade, ninguém pode. Ah, porque Jesus disse, Paulo disse e Pedro disse que a vinda será como um ladrão. Ninguém sabe. É verdade, para os que estão nas trevas. Para quem está na luz, lê 1 Tessalonicenses 5. Ó, para aqueles que estão nas trevas, vai vir como um ladrão, mas para vocês que estão na luz, não. Por quê? Porque Jesus deixou sinais. E tem uma tribo chamada Isacar, que ela era perita em olhar os sinais, os tempos. E nós precisamos adquirir isso, igreja. Precisamos extremamente para ontem entender os tempos que nós estamos vivendo. Porque quando nós lemos os sinais, Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, nós vamos ver os sinais da volta de Jesus. Os discípulos saem do templo e falam, Jesus, olha que coisa linda, essas pedras. Ele fala, vocês estão admirados com isso? Não vai ficar pedra sobre pedra. E aí a Bíblia vai dizer que ele vai para o Monte das Oliveiras ensinar. E aí alguns discípulos chegam até ele e indagam ele, Senhor, nos fala como será a tua volta. Só que, irmãos, eu reparei isso pela primeira vez, eu nunca tinha reparado isso. Marcos vai dar os detalhes maiores sobre isso. Porque nos outros, Mateus e Lucas, só vai falar que os discípulos indagaram eles. Mas lá em Marcos vai falar assim, Marcos 13:3, mas André, Pedro, Tiago e João indagaram a Jesus. E algo me chamou a atenção. Por quê? Quantos apóstolos Jesus tinha? 12. Discípulos, um monte. Quantos tinham acesso a ele? Os 12 tinham acesso, mas só 4 quiseram saber. Só 4 tiveram interesse. E tem coisa que Deus só vai falar para quem tem interesse. Glórias a Deus, aleluia.
Tem coisas que Deus fala para a multidão, para todo mundo. Mas tem coisas que Deus só vai te falar se você tiver interesse. O problema é que eu tenho interesse por um monte de coisa. Para maratonar uma série, e não estou dizendo que é pecado não, pode assistir um filme. Mas cuidado com as prioridades. Para fazer dancinha no TikTok e outras coisas mais. Mas quando é para buscar o Senhor e entender o que está acontecendo, às vezes a gente não se interessa muito. E aí Jesus vai falar, ó, guerras, rumores de guerras, tudo isso que a gente está vendo, desastres naturais. Só que vão deixar alguns outros sinais também, que estão sendo latentes na nossa geração. Um deles é a reconstrução do templo de Jerusalém. Porque tanto Daniel quanto em Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, vai dizer que o anticristo vai querer se assentar no templo de Deus, como se fosse Deus. E o próprio Senhor Jesus fala em Mateus 24 assim, ó, quando vocês virem a abominação a qual o profeta Daniel falou, ou seja, Jesus está citando ele. Você que estiver no telhado, não corra, não volte para pegar nada não. E ele já tem o Instituto do Templo, ele já tem as vestes sacerdotais, ele já tem o candelabro, ele já tem quase tudo, já está pronto. Inclusive, eles já fizeram o altar, já fizeram tudo e eles já treinam como é que faz o sacrifício. Você acha que está longe a construção desse templo? Isso é um sinal da vinda de Jesus. Latente, ó. Latente, ó. Quer ver outro? Apocalipse 13, 17 vai dizer que só quem tem o sinal da besta vai poder comprar, vender e fazer as coisas. E eu me lembro que uma vez eu não tinha nem nada a ver com igreja, eu estava estudando para uma outra coisa, o professor de sociologia falou algo para mim que ficou marcado em mim. Ele falou assim, ó, todas as vezes, a matéria era massificação social. Ele falou assim, ó, todas as vezes que os governantes querem implantar algo no povo, eles testam primeiro. Porque nós somos seres adaptáveis. Nós nos acostumamos e começamos a achar aquilo normal. E a Covid-19 foi isso. Você entrava em algum lugar sem máscara? Você fazia, depois se não tivesse a vacina, o cartão, você entrava, você fazia? Está testando a gente. Mais um sinal. Se a gente olha, de repente, há 10 anos atrás, 15 anos, vai falar, isso é impossível, como é que esse cara vai dominar todo mundo? Não tem como. Mas a gente olha hoje, está assim, ó, facinho. Tudo, ó, no meu celular eu tenho carteira digital, identidade, tem documento do carro, tem tudo, tem banco, tem tudo. Eu não preciso nem andar com carteira mais nada. Eu ando com tudo digital. Vocês acham que eles estão fazendo isso à toa, igreja? Eles estão unificando os documentos, estão fazendo tudo. Tu acha que isso é à toa? O meu filho não tem nem mais identidade, é só CPF, é só um número. Então nós precisamos despertar. Precisamos despertar e consertar. Eu falo isso para mim também. Quando Deus começou a falar comigo, eu comecei a orar, Deus, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso acertar. E olha só que interessante, eu orando na sala, a minha esposa teve um sonho, ela nem ouviu orando. Deus deu um sonho para ela. Que a gente precisava voltar em um lugar que eu já tinha tentado consertar 2 vezes e não tinha conseguido. E o erro total nem era meu. Só que da forma como eu agi, foi errado. Da forma como eu saí, da forma como eu agi, foi errado. O erro não era meu, mas eu errei dessa forma. E um erro não justifica o outro. Eu precisei voltar lá. Então é necessário a gente, voltar, igreja. Nos voltarmos ao Senhor. Eles não estão brincando. É muito sutil. Você pega o cartão aqui, encostou, foi embora. Ah, não é praticidade. Você pensa que é praticidade. Para você parece praticidade. Eles estão testando. E eu não estou falando isso para te botar medo, para te botar terror. Não, é para despertar, abrir os olhos. Porque se o Senhor falou comigo, me chamou a atenção nessas coisas, eu tenho que passar para você. Amém? Amém. Vamos para Jeremias. Está dado o recado do Senhor. Bem, nós todos sabemos que Jeremias vai se passar num período de divisão do reino após a morte de Salomão. E Deus diversas vezes levanta profetas, levanta pessoas para falar para esse povo, volte,
se volte a mim. E esse povo não queria se voltar a Deus. Israel, que era no norte, foi levada primeiro pela Síria, porque foi mais rebelde. Judá, Deus deu mais tempo. E um desses profetas que Deus levantou foi Jeremias. Jeremias foi um dos últimos profetas, junto com Sofonias ali, a pregar antes da Babilônia. Ele é um profeta pré-exílico, mas bem pertinho ali. E aí Deus levanta esse profeta para trazer palavras sobre aquela nação. E quando eu vou olhar no capítulo 1, o que vai me chamar a atenção é que ele era filho de sacerdote. Ou seja, automaticamente, pela lei, ele deveria ter que ser sacerdote. Era descendente. Automaticamente, se meu pai é sacerdote e o Quias, eu vou ser sacerdote. Mas Deus falou, negativo, Jeremias. Você vai ser profeta. Porque Deus não se move por aquilo que a gente quer, que a gente acha que vai ser. Deus se move pela necessidade do momento. Deus não precisava de mais um sacerdote, porque já tinha sacerdote. E o sacerdote é quem? É quem leva as petições do povo para Deus. E quem é o profeta? Que ouve Deus e fala para o povo. Deus estava precisando de um profeta. Só que, apesar de Deus escolher ele como profeta e ele não pedir para ser profeta, isso não isentou dele o sofrimento. O engraçado é que no capítulo 20, quando ele fala com Jesus, com Deus, ele fala assim, o Senhor me persuadiste, eu fui convencido. E agora, eu não paro de sofrer, dia e noite eu estou sofrendo. E talvez você chegou aqui falando assim, meu irmão, eu não aguento mais. Eu vou dar um bico em tudo, eu vou largar tudo, porque eu não aguento mais sofrer. Depois que eu aceitei o chamado, estou caminhando, eu não aguento mais sofrer. Mas aí Jeremias vai falar, mas quando eu falo, não falarei mais de Yahvé, não falarei mais do Senhor. Um fogo arde em meu coração, de uma forma que eu não consigo contê-lo. Eu não consigo conter esse fogo. Sabe por que tu ainda não foi embora? Não é por culpa de você, não. Foi por causa dele. Ele fala, Jeremias, eu sei que tu está sofrendo, eu sei que está doendo, eu sei que está sendo o sacrificioso, mas eu não vou deixar você ir embora. Todas as vezes que tu falar, agora chega, acabou, eu vou botar o fogo para arder no teu coração. Eu quero ver você aguentar e ir embora com esse fogo no coração. Aí tu está lá fora, ele está falando, tu está errado, volta. Teu lugar não é aí não. Quem já pisou no Santo dos Santos, não consegue viver em outro lugar não, Jeremias. Pode voltar, Jeremias. E aí esse homem vai estar pregando para o povo. E como é que era o povo dessa época? Um povo totalmente rebelde ao Senhor. Totalmente contrário ao que Deus queria com eles. No capítulo 2, Deus vai falar, eu me lembro, Israel, da sua intensa devoção, o seu amor, o seu carinho, como você andava atrás de mim, como você me amava, Israel. Aí Deus vai falar, mas agora o meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas, e cisternas rotas. Rotas significa rachada, que não retém água. E aqui Deus está trazendo uma conotação de relacionamento e relação. Porque eles deixaram o relacionamento de Deus para querer ter uma relação. Porque a relação não tem compromisso. A relação, ó. Mas o relacionamento vai te requerer muitas coisas. E por isso que muitas das vezes o povo está correndo do relacionamento. Por isso que muitas das vezes nós não vamos querer. E eu, meditando nisso, Deus falou algo comigo, muito trazendo sobre o meu casamento. Eu estou casado vai fazer 14 anos. E teve períodos do meu casamento. Primeiro a gente se conheceu, foi aquela paixão, aquele amor. Depois tinha umas briguinhas,
Já queria chutar o balde. Eu não quero mais nada não. Não é assim com Deus? Não é? Eu não quero mais nada não, chega. Pô, tá me sufocando. Depois eu aprendi a lidar com as coisas, com as pressões, com os problemas. Eu fui aprendendo a lidar com essas situações. Até porque o casamento vai querer muitas renúncias também. Depois eu me posicionei. Falei, agora, como a gente era do mundo, a gente se casou, a gente veio para a igreja e se casou. Falei, agora eu vou ter que apagar o número de todo mundo que eu já tive relacionamento no passado. Tudo aquilo que queria me levar para lá, eu vou ter que apagar agora. Na rede social, vou dar um tchau. Por quê? Porque senão vai querer me seduzir de novo. Vai querer me levar de volta para aquilo. Isso me lembra Jezabel. Segundo livro do Reis, capítulo 9, se não me falha a memória. O povo, Jeú é ungido rei, para poder cumprir uma profecia que... Caramba, fugiu o nome dele agora. Meu Deus. Elias, obrigado. Para cumprir a profecia que Elias tinha falado sobre Acabe, sobre a família de Acabe. Ele vai falar, da mesma forma que tu matou Nabote, você e a tua família vai morrer. Então Jeú é ungido rei para acabar com isso. Então Jeú vai lá e mata o filho de Acabe, Acabe já tinha morrido, ele mata o filho de Acabe, e ele agora vai em direção a Jezabel. Mas a Bíblia vai dar uns detalhes que é o seguinte, chegando lá, Jezabel ficou sabendo que ele já tinha matado o filho, que ele havia, agora a próxima era ela. Aí sabe o que Jezabel fez? Pintou os olhos, se embelezou e foi para a varanda. Para que isso, igreja? Para que isso? Me responde. Porque todas as vezes que tu quer acabar com o erro na tua vida, ele vai querer te seduzir de volta. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Temos que estar muito vigilantes. Irmãos, todos nós aqui temos lutas, cada um na sua área. Mas se a gente não vigiar, não segurar, isso me pediu muitas renúncias. E a pergunta é, será que no meu casamento eu já errei com a minha esposa? Será que ela já errou comigo? Com certeza, igreja. Só que o problema não é somente errar. O negócio é reconhecer que errou, para poder consertar. O que aconteceu comigo agora, quando Deus falou comigo, eu vim até na pastora e falei com ela. Expliquei a minha líder espiritual e pedi um conselho. Meu filho, volte lá para ontem. Só que eu entendi que da forma que eu tinha saído, estava errada. Se eu deixasse o orgulho tomar conta de mim, eu estava preso até hoje. Aí me lembra da história de Esaú e de Jacó. Por quê? Quem errou foi Esaú que vendeu a primogenitura. Só que na hora de receber, Jacó vacilou. Porque ele fez de uma forma errada. Aí ele foge para a casa de Labão, vai ficar 20 anos lá. Só que Esaú estava com ele. Porque ele saiu com erro, e aí aquilo ficou agarrado nele. Estou falando experiência minha, porque não saía de mim. Eu fui lá e conversei com o pastor, pastor, me perdoa. Meu filho, me perdoa também ter sido pedra de teu preço na tua vida. Eu, pastor, tudo certo. Serviu para me amadurecer também. Tamo junto, Deus abençoe. E a pastora, que foi que segurou, a gente poderia ter estendido a mão para ela, ter sido mais misericordioso. E ela falou algo para mim que mexeu comigo. Ela falou assim, eu só queria que vocês não me olhassem simplesmente como líder espiritual, mas como uma pessoa que também precisa de ajuda. Porque a gente só entende de misericórdia quando a gente precisa da misericórdia. Jeremias, a gente fala assim, o profeta chorão. Não, irmão, ele é o profeta misericordioso. Porque ele está vendo a destruição do povo, ele está vendo tudo que está acontecendo, ele está clamando a Deus, e Deus falou, não adianta, Jeremias, tu orar. Não adianta. Que com esse povo eu não vou fazer mais nada. Agora eu vou consertar eles na pressão. Deus deu várias oportunidades.
Só que como Deus ama muito a gente, mesmo na pressão, mas Ele traz a gente de volta, porque Babilônia não foi para matar, foi para consertar. Aleluia. Glória a Deus. Babilônia não foi para matar, foi para consertar. Então esse povo está fugindo do relacionamento com Deus. Está querendo ter só uma relação. Aí quando nós olhamos o estado moral, no capítulo 5, os profetas, a Bíblia vai dizer que eles estão pregando mentira, os sacerdotes estão andando e administrando conforme as suas próprias vontades, e uma coisa pior ainda, o povo está vendo e está gostando. No capítulo 7, confesso a vocês, quando eu li o 7, eu falei, rapaz, Jeremias também é afrontoso, hein? Deus mandou ele para a porta do templo. Jeremias está na porta do templo, o povo entrando, ele pregando. Ei, vocês aí, ó, vocês estão achando que vocês estão indo para onde? Desse jeito. Aí ele vai falar assim, ó, vocês acham que vocês chegam aqui dentro do templo e falam assim, opa, chegamos no templo do Senhor, estamos salvos. Aí Deus vai falar, salvo para quê? Para vocês voltarem a fazer o que vocês fazem lá fora? Adorarem os ídolos, adorarem tudo que vocês estão adorando lá fora? Aí vocês entram aqui e acham que está tudo certo? E esse povo ele vai ser chamado de adúltero. Só que nós precisamos entender uma coisa. No capítulo 3, no versículo 9, Deus vai falar, vocês cometeram adultério com os ídolos de madeira e de pedra. Porque adultério, na Bíblia, também é idolatria, também é considerado adultério. Porque Deus trata a gente num relacionamento, igreja. Se a gente olhar tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, Deus vai falar de casamento. Tanto dele com Israel, quanto de Cristo com a igreja. Deus fala de casamento, porque Ele quer um relacionamento. Ele não quer uma relação. Ele não quer simplesmente que a gente venha aqui na igreja e eu oro aqui porque aqui eu tenho que orar, mas em casa eu não ajoelho e não oro. Eu não jejuo. Irmão, seja sincero, quando foi a última vez que você tirou um jejum pela sua vida para pedir intimidade com o Senhor? Responde para você. Nós precisamos voltar a essa essência. Nós precisamos voltar ao Senhor. E aí, isso me lembra quando fala desse adultério sobre os ídolos, me lembra de Oséias. Deus vai chegar para Oséias e vai falar assim, Oséias, faz o seguinte, tu vai casar com uma prostituta. Que isso, Senhor? Porque eu quero mostrar para Israel como é que eles estão. O profeta sofria, irmão. Eu não consigo entender esses profetas hoje, que ficam famosos, milionários, e não tem um sofrimento. Eu olho para os profetas do Antigo Testamento, os caras sofriam muito. Não dá para entender. Casa com a prostituta, Oséias. E ele vai lá e casa. E Oséias significa salvação. E a mulher que ele casa é Gome, que significa completa. Ou seja, o livro de Oséias está falando sobre a salvação do povo. Salvação completa. Aí Oséias casa com a prostituta. Aí ele vai ter filho com ela, vai ter 3 filhos, cada um significa um nome. Um não é mais meu povo, um é mais não sei o que lá, beleza. Aí no capítulo 2 essa mulher vai falar assim, vou voltar para os meus amantes. Porque lá eu tinha dinheiro, lá eu tinha comida, lá eu tinha tudo, o Oséias não está me dando nada. E aqui Deus está simbolizando o povo de Israel. Porque o povo de Israel era como uma prostituta, não tinha aliança com ninguém. Mas quando Deus casa com ela a partir de Abraão, fazendo aliança com Abraão, agora ela tem um relacionamento. E quando ela tem um relacionamento, agora a partir de então, ela vai sair e vai largar o esposo dela para procurar os amantes. Aí no capítulo 3, Deus vai falar assim para Oséias, faz o seguinte, vai lá novamente, ama uma mulher amada do amigo seu e adúltera. Ela era prostituta, agora é adúltera. E faz o seguinte, Oséias, pega ela para ti de volta. Aí Oséias, vou fazer melhor, eu vou comprar ela. Isso não te lembra nada, não? Deus já estava mostrando um plano de salvação.
Deus estava falando, vocês estão todos errados. Mas mesmo assim, eu vou comprar vocês. Quando Jesus se entrega naquela cruz, ele bota lá, ele fala uma palavra, tetelestai. E a gente olha para essa palavra, ela é muitas das vezes traduzida quando está consumado. Mas, na verdade, essa palavra também serve para isso. Mas ela era usada nos cartórios de antigamente. Quando o cara comprava algo, eles carimbavam, tetelestai, está pago. E aí a Bíblia vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos aqueles que o aceitaram, lhe deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Tem alguém aqui que aceita Jesus nessa manhã, irmão? Então glorifica Ele. Porque se tu está aqui foi porque Ele derramou o sangue dele naquela cruz. Foi porque Ele decidiu. A gente não merece. Mas Ele falou, vocês não merecem, mas eu vou fazer assim mesmo. Eu vou fazer assim mesmo, porque eu amo vocês. Não dá para entender esse amor. Quem é que vacila? A gente vacila muito. E Deus assim mesmo ama a gente. Deus fala, vou te dar mais uma chance. Tu tá todo quebrado, vem cá, vou te ajudar. Aí, chegamos no capítulo 8. Quando Deus vai trazer essa palavra para o povo. Aí Deus está olhando para aquele povo todo quebrado, todo despedaçado. Mas eles estavam confiando em quem? Neles mesmos. Eles estavam confiando no dinheiro que eles tinham, nos deuses que eles adoravam. Eles tinham largado o Senhor para adorar os deuses deles. E a pergunta de Deus ali é, não há bálsamo em Gileade? Ali é uma pergunta. Não há médico? Então, por que não há cura? Por que será, então, que não há sinal de melhora e cura para a enfermidade do meu povo? Ou seja, eles estavam se gabando. Nós temos médicos top de linha aqui em Gileade. Nós temos bálsamo top de linha. Está igual a igreja de Laodiceia. Nós somos ricos e temos o melhor colírio e também temos as melhores vestimentas. Mas tu é morno, porque tu está dependendo das tuas forças. Aí Deus fala, falo para você que você compre ouro de mim, vestes brancas de mim e colírio de mim para que tu enxergue. Por quê? Eles estão procurando cura em algo físico, quando na verdade a cura que eles precisam é espiritual. Glória a Deus. O Senhor está falando, vocês não confiam tanto no teu dinheiro, na tua casa, nos teus bens, tudo que tu tem, nos médicos? Vai lá agora. E eu falo isso por mim. Eu congreguei numa igreja e eu me afastei, porque a igreja fechou. Aí eu falei, quero relacionamento não, vou parar um pouquinho, vou ficar descansando, vou visitando, quero saber não. Só que, irmão, fui esfriando e ó, saí fora. Visitava um dia, visitava outro, daqui a pouco não estava indo mais. E aí Deus começou a levantar profetas para ir no meu trabalho, ó, volta, ó, toma vergonha. Aí eu viajei para Campos é muito forrozinho, eu voltei escutando forró. Porque vai voltando os hábitos do velho homem. A gente não é hipócrita para falar não, entendeu? Voltei escutando forrozinho, pum, o Pedro tá rindo porque ele fica lá na oficina. Pô, não dá para botar um forrozinho não, tu vigia, rapaz, tá doido? Bota louvor aí para gente escutar. Olha ele rindo. Aí, pô, varão, um pagodinho, eu falei, não, que pagodinho, rapaz, bota um louvor aí, rapaz, vai te escutar. Ai, Jesus. E aí Deus usou várias pessoas mandando eu voltar. E eu, volto nada? Tu é doido, eu estou aqui com dinheiro, estou com o meu carrinho, a hora que eu quiser eu entro no carro, viajo, meto o pé, não devo nada a ninguém. Vou voltar não. Ah, tu não vai voltar não? Não, vou voltar não. Um belo dia eu acordei, o céu ficou cinza. Entrei em depressão. Acordei, a vida não fazia mais sentido, nada que eu fazia dava certo. A minha esposa, olha o poder do relacionamento. A minha esposa me olhava e falava, tem alguma coisa errada. Eu falei, não tem não, está tudo bem.
Ela, não tá. Eu te conheço. Não tá bem, não. Você está chorando pelos cantos. Você não quer levantar para trabalhar direito. Não quer comer. Tem alguma coisa errada, né? Um dia eu falei, não aguentei, eu falei, cara, não sei, não tenho vontade de fazer mais nada. E aí foi quando eu entendi e voltei a buscar o Senhor. Irmão, nada contra a psicologia, isso é importante também, Deus capacita pessoas, mas tem curas que são espirituais. E quando eu voltei a buscar o Senhor, a minha vida, ó, pum, a alegria voltou de viver. Tudo na minha vida normalizou. Então entenda, às vezes a cura que você está pedindo, você está procurando no material, na verdade Deus quer curar no espiritual. Glória a Deus. E você ainda não entendeu. Glórias a Deus. E a pergunta é, vou usar o testemunho de um amigo meu. A pergunta é, até quando você vai perder, o que mais você quer perder para se posicionar e buscar no espiritual? Glórias a Deus. Aleluia. Um amigo meu, Diácono Marcelo, ele virou e falou assim, ele já me contou o testemunho dele é forte. Deus chamava ele falava que não ia voltar não. Porque quando bota o pé lá fora, igreja, é difícil de voltar mesmo, tá? Eu conheço muitos amigos que são homens de Deus, entendeu? Que são pregadores do Evangelho, homens que conhecem muito, que eram homens de Deus de verdade, genuínos, e que caíram. Estão lá fora. Eu abraço, eu beijo. A gente não pode jogar fora não, igreja. Eu falo para ele, eu creio, cara, que isso é só uma fase, irmão. Isso vai passar. Aí uma vez eu dei uma confrontada nele, porque a gente tem que dar uma confrontada. Ele falou, pô, Patrick, depois que a gente pisa aqui fora é difícil a gente voltar. Eu falei, eu sei, mas eu não posso deixar de falar a verdade para você. Por isso que eu estou te falando com amor, porque eu já estive aí fora também. Eu já estive aí fora, eu sei como é que é. E aí esse rapaz falou, e aqui eu encerro, igreja. Ele falou assim, Deus chamando ele o tempo inteiro. O tempo inteiro Deus chamando ele, mandando ele voltar. Ele nada. Deus tirou a empresa, Deus tirou o carro. E Deus falando, vai esperar eu tirar mais o quê para tu voltar? E não volta, e não volta, e não volta. Sabe o que aconteceu? Ele perdeu o filhinho dele mais novo. Ele tem essa ferida na alma até hoje, sangrando. Mas hoje ele está na obra. Hoje ele está fazendo a vontade de Deus. E a pergunta para a gente é o seguinte, até quando nós vamos ficar tendo relação com o Senhor e não relacionamento? Tem uma canção que tem ardido no meu coração por esses dias. Não sei nem se eu vou conseguir cantar ela. Se vocês souberem, me ajuda. Que é assim, ó. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre o meu coração, para que eu possa sentir teu toque em mim. Teu toque em mim. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Canta isso com verdade, igreja. Porque o Senhor quer reacender a chama na nossa vida. Até quando tu vai ficar prisioneiro dessas coisas e fugindo do Senhor? Até quando? Eu quero te dar uma oportunidade nessa manhã, de você vir aqui e receber um abraço. Só você que sabe que está tentando, mas que não está conseguindo. Senhor, eu já tentei ser curado de todas as formas, Senhor, mas eu não consigo. Eu já usei todos os meios naturais, e eu preciso ser tocado na alma. Está todo mundo bem? Todo mundo curado, de boa? Graças a Deus. Então, assim, eu agradeço a minha oportunidade. Obrigada, meu Senhor, glória!
Aleluia. Graças a Deus. A remédio em Gileade vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Ao médico em Gileade. Pai, queremos te agradecer, Pai, neste momento, Senhor. Porque a tua filha veio aqui, Pai, só o Senhor sabe, Pai, as feridas, Pai, que tem sobre a tua filha, Pai. E o que ela precisa ser curada, Pai. Que nessa manhã, Pai, o Senhor venha liberar, Pai, a cura sobre a alma da tua filha, Pai, da tua ungida, Pai.